Estamos hoje com a nutricionista Letícia Castelo Branco, que vai falar um pouco sobre os malefícios do sal para a nossa saúde. Tudo bom, Letícia? Tudo bom, Isaac. Letícia, quais danos, quais os prejuízos que uma alimentação rica em sal pode trazer para a nossa saúde? Bom, Isaac, é importante frisar também que o sal que a gente conhece, que as pessoas conhecem, né? O sal de cozinha, ele é constituído por cloro e cloreto e sódio, né? O cloreto de sódio. Então, a presença do sódio nos alimentos em geral também é prejudicial. Então, é o consumo do sal de cozinha adicionado nas preparações que as pessoas fazem em casa e esse sódio também que está presente nos alimentos, que as pessoas podem observar nos rótulos. Embora alguns rótulos trazem informação para uma pequena porção daquele alimento, né? E as pessoas às vezes se enganam acreditando que aquele alimento tem pouco sódio na sua composição. Mas os malefícios, eles são diversos, principalmente no que diz respeito ao sistema circulatório, à pressão, né, sanguínea, porque o sódio, ele puxa a água, então ele faz uma retenção hídrica. E aí, com essa retenção hídrica, os rins são prejudicados, eles têm que trabalhar muito mais com excesso de sódio, e isso vai atrapalhar a pressão também arterial e gera uma hipertensão. E essa hipertensão, quando muito grave, sempre traz problemas, mas quando muito grave pode trazer problemas maiores. Então é aquela coisa, a água vai para onde está o sal. Então o sal, ele absorve, ele puxa a água. Então não é interessante um consumo excessivo, não só pela retenção hídrica, formação de edema, mas principalmente pelo aumento na pressão arterial. Letícia, o sódio, ele está oculto em quase todos os alimentos industrializados, não é isso? Isso. Eu queria saber qual a quantidade diária que o ser humano deve consumir. Bom, a recomendação, inclusive para a rotulagem de alimentos, essa recomendação é algo bem tendencioso, sabe, Isaac? Por quê? Convencionou-se que a recomendação para a rotulagem é para um indivíduo de cerca de 70 quilos, 1,70 m sedentário, então que deve consumir 2.000 calorias no geral, e ele estabelece também para os outros nutrientes e para o sódio 2.400 miligramas. Então, são 2,4 gramas de sódio. Só que as pessoas ingerem diversos alimentos que possuem sódio, não só os industrializados, como os alimentos vegetais também, né? E alimentos de origem animal, enfim. Praticamente todos os alimentos têm sódio na sua composição. Então, você já ingere o sódio pelas frutas, pelas verduras, pelos legumes, pelas carnes, pelos ovos. E aí, quando você faz um consumo muito grande de alimentos industrializados, esse teor de sódio aumenta muito mais. Então, cuidado com caldos, cubos de temperos concentrados, os temperos de uma forma geral concentrados, né? Os embutidos, os enlatados, os biscoitos doces também têm muito sódio. Então, as pessoas, elas devem tentar evitar o consumo de alimentos industrializados, consumir o mínimo possível, porque ele já tem sódio via outros alimentos. E ainda tem gente que coloca o sal na hora que vai se alimentar com um prato, né? O sal de adição chamado, né? Isso, ainda coloca lá aquele salzinho que está no saleiro em cima da mesa, né? Que hoje já há uma recomendação para que seja retirado o saleiro de cima da mesa, para não incentivar esse consumo aumentado do sal de cozinha, porque tem um teor maior de sódio. Okay. Letícia, e o que fazer para ter uma dieta balanceada, livre desse excesso de sódio? Quais substituições a gente deve fazer no dia a dia? O ideal mesmo é procurar consumir mais vegetais, né, verduras, legumes, tubérculos, as frutas e carnes magras, evitar carne de sol, que é muito apreciada, né, no Nordeste todo, aqui na nossa cidade, mas já tem um teor altíssimo, que é o sal que é adicionado nessa carne, que vai servir como conservante também, né? É muito alto, então já tem um teor muito grande de sódio. Evitar todos esses alimentos que têm muitos conservantes, que são conservados com produtos que contêm sódio, né? Então é tentar diminuir ao máximo. Eu sei que a vida moderna faz com que a gente consuma muitos produtos industrializados, mas a gente tem que tentar evitar ao máximo esse consumo. Assim a gente consegue diminuir a ingestão de sódio. Bem, ok, eu queria agradecer a presença de Letícia Castelo Branco hoje aqui com a gente, com essas dicas sobre a redução de sódio na nossa alimentação. Obrigado. Obrigada, Isaac. Obrigada.